O futebol brasileiro. Podemos estar vivendo um dos maiores escândalos de sua história recente. Sim, você não leu errado. Falamos de um suposto plano sombrio que estaria transformando o Palmeiras num peão de xadrez. Nas mãos de interesses internacionais, você podemos achar que é mais uma fofoca de bar. Mas quando juntamos as peças, a história ganha um tom assustador. São 5 revelações explosivas que estão circulando em grupos, corredores e até mesmo em reuniões que nunca vieram a público. A primeira pergunta é: o que tanto querem esconder da torcida? Primeira revelação. Segundo fontes internas, a liberação dos líderes do elenco não foi apenas uma decisão técnica, mas parte de um acordo velado. Investidores internacionais, que estariam de olho no controle do clube, teriam imposto uma condição clara: assumir apenas se a folha salarial estivesse limpa. Coincidência ou armação calculada? Por quê? Vamos falar a verdade. Não é qualquer dirigente que simplesmente abre mão de jogadores estratégicos do dia para a noite. E não estamos falando de peças comuns, mas de líderes, símbolos, vozes do vestiário. A saída desses nomes soa como uma faxina seletiva, planejada para abrir espaço no papel e deixar as contas mais apresentáveis. O torcedor comum vê isso como má gestão ou decisão esportiva. Mas e se for um teatro ensaiado para vender o clube como se fosse um apartamento recém-reformado, pronto para ser entregue? Agora, imagine o impacto disso nos bastidores. Jogadores que restam começam a se sentir inseguros, desconfiados, como se estivessem jogando não apenas contra adversários, mas contra o próprio destino da instituição. A diretoria, silenciosa, age como se fosse apenas reorganização natural do elenco. Mas será que não estamos diante de uma peça muito mais sombria, onde cada contrato rescindido representa um tijolo retirado das muralhas do clube? A torcida, apaixonada, mal percebe que enquanto grita nas arquibancadas, um roteiro silencioso é encenado por trás das cortinas. Segunda revelação: os tais executivos estrangeiros. Rumores dizem que eles já teriam circulado na academia de futebol, em reuniões secretas, longe dos holofotes, longe das câmeras. Coincidência? Ou estamos diante de movimentações dignas de um filme de espionagem corporativa? Não estamos falando de empresários comuns que passam por curiosidade. Estamos falando de gente grande, engravatados, que não viajam à toa, não pegam um avião só para tomar café em São Paulo. Há quem diga que esses encontros aconteceram em horários estratégicos, quando a imprensa já havia deixado o local, como se quisessem evitar qualquer flash, qualquer foto acidental. E é justamente aí que mora a dúvida. Se não há nada a esconder, por que tanta discrição? Porque, sejamos sinceros, quem entra na academia com boas intenções e um projeto transparente não precisa se esconder atrás de portões fechados. A impressão que fica é de que alguém está jogando com as cartas viradas para baixo. E claro, isso desperta ainda mais teorias entre os torcedores. Estariam preparando um anúncio bombástico, ou apenas ganhando tempo para desmontar as defesas emocionais da torcida, deixando todos sem reação quando a bomba explodir. Terceira revelação: uma suposta cláusula em documentos de negociação prevê a saída imediata de jogadores com contratos longos. Exatamente o que aconteceu. A palavra-chave aqui é imediata, porque quando uma cláusula desse tipo é inserida em negociações, significa que há pressa, que não se pode esperar que os contratos cheguem ao fim naturalmente. É como se dissessem: limpem tudo agora, rápido, antes que alguém perceba. E o curioso é que, de repente, vimos exatamente isso. Dispensas relâmpago. Rescisões aceleradas, sem tempo para explicações plausíveis. O roteiro é tão bem amarrado que chega a soar ensaiado. Jogadores que, em tese, teriam papel relevante na temporada, foram simplesmente retirados do tabuleiro como peças descartáveis. A justificativa oficial: reorganização. Mas será que essa palavra não é apenas o rótulo bonito para esconder o verdadeiro termo? Preparação? Porque reorganizar implica planejar, projetar, pensar no futuro do clube. Mas aqui a impressão é diferente, que o futuro
já foi definido. Só que não pela torcida, não pelos conselheiros, muito menos pelos atletas. E aí entra a parte mais sombria. Se a cláusula existe mesmo. E se ela foi cumprida de forma tão meticulosa, significa que alguém está, sim, puxando as cordas de cima, muito acima da hierarquia do clube. Não estamos falando apenas de diretoria, mas de um nível de poder que talvez nem o mais otimista dos torcedores imaginasse existir. É o tipo de poder que entra calado, mexe nas engrenagens e sai antes de qualquer um notar. No fundo, tudo começa a se conectar. A liberação dos líderes. Primeira revelação. Os encontros discretos na academia, segunda revelação. E agora a cláusula misteriosa. Terceira revelação. Separamos as peças, mas quando elas se juntam, um quadro incômodo começa a surgir. O de um clube sendo cuidadosamente desmontado para ser repassado como uma empresa ajustada. Como um produto pronto para ser colocado no mercado. E o detalhe mais cruel é que tudo isso acontece longe dos olhos da torcida, como se o coração palestrino não fosse parte essencial dessa história. O que muitos chamam de coincidência, outros começam a chamar de conspiração. A dúvida agora é até onde essa história vai. E principalmente, quem tá realmente comandando esse tabuleiro? Quarta revelação. Alguns conselheiros teriam sido silenciados após questionarem a pressa das rescisões. E aqui, a palavra silenciados não é usada à toa. Estamos falando de figuras influentes dentro do clube. Gente acostumada a ter voz nas decisões, de repente sumindo do debate público, como se tivessem engolido a língua. Coincidência ou houve uma pressão invisível para que calassem? Porque, convenhamos, não é normal que justamente os mais críticos desapareçam do cenário quando a torcida mais precisa de respostas. Nos bastidores, há relatos de que quem ousou levantar a voz acabou isolado, colocado de escanteio em reuniões, como se suas opiniões não valessem nada. Outros teriam recebido telefonemas estranhos, alertas do tipo, é melhor não se meter. A pergunta é, quem tem tanto poder para calar conselheiros de um clube gigante como o Palmeiras? E, mais ainda, por que esse silêncio é tão conveniente para a diretoria? Porque enquanto a torcida clama por explicações, as rescisões vão acontecendo e o clube vai se esvaziando de ídolos. Parece até uma operação cirúrgica para desmontar resistências internas. E o torcedor, esse fica no meio do fogo cruzado, acreditando em versões oficiais superficiais, enquanto o verdadeiro debate é enterrado sob camadas de silêncio e medo. A impressão é de que o clube virou palco de uma novela política, onde quem fala demais corre o risco de ser cortado do roteiro. E se conselheiros, que teoricamente têm voz e peso, estão sendo pressionados, imagine o torcedor comum, que não tem acesso a nada além das notas oficiais. A sensação é de impotência, de assistir ao próprio time ser manipulado por forças invisíveis. Quinta revelação. A grande questão que não quer calar. Estaria o Palmeiras sendo preparado às escondidas para virar SAF? E se sim, por que ninguém teve coragem de assumir publicamente esse projeto secreto? Esse é o ponto mais explosivo de toda a história. Porque a simples menção de transformar um clube centenário em sociedade anônima do futebol já provoca calafrios em torcidas tradicionais. Há quem veja a SAF como salvação, mas também há quem enxergue como traição. Entregar o coração do clube para interesses privados. E no caso do Palmeiras, o mistério só aumenta. Se realmente há um projeto em andamento, por que não foi discutido com transparência? Por que esconder da própria torcida que carrega o clube nas costas há décadas? A resposta pode estar justamente no medo da reação. Porque é difícil imaginar os palmeirenses aceitando passivamente que um acordo desse tamanho seja costurado por trás das cortinas, sem consulta, sem debate, sem respeito à história. E aí entra o detalhe mais perturbador. E se tudo já estiver decidido? E se as dispensas, os silêncios e os encontros secretos forem apenas etapas de um cronograma que já está em andamento,
com data para ser revelado quando não houver mais volta, a torcida, nesse caso, seria apenas convidada para assistir ao espetáculo final, já sem poder de intervir, apenas para aplaudir ou vaiar uma decisão já tomada. A pergunta que ecoa é simples e ao mesmo tempo devastadora. Quem tá ganhando com isso? Porque, claramente, não é a torcida. Não são os jogadores, muito menos os conselheiros que ousaram levantar a voz. O verdadeiro beneficiado parece ser um grupo que ainda se esconde nas sombras, aguardando o momento certo para se apresentar como o salvador da pátria. Mas até lá, cada silêncio, cada saída repentina e cada resposta evasiva da diretoria reforça a sensação de que algo maior está por vir. O torcedor que acompanha de fora começa a se sentir enganado, traído, como se tivesse sido excluído do processo de decisão sobre o destino do próprio clube. É como assistir a um jogo em que o placar já está definido, mas a bola ainda rola só para cumprir tabela. E a sensação mais amarga é a de que esse roteiro não foi escrito para proteger a história do Palmeiras, mas para atender aos interesses de quem enxerga o clube como negócio e não como paixão. E agora eu quero saber, o que você acha de tudo isso? Estaria o Palmeiras realmente sendo preparado em silêncio para virar SAF? Ou tudo não passa de especulação maldosa? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhuma revelação e já deixa aquele like para fortalecer a nossa investigação.